22 de setembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje é 22 de setembro ainda, viu, gente? Ainda tá dentro do tempo ainda. É verdade. Vamos chegar lá. Cumprindo o protocolo precisamente. Sofonias, o capítulo 1 ao capítulo 3. Capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias, no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuse, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O dia do juízo de Deus. O Senhor Deus diz: vou acabar com tudo que existe na terra, isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus, acabarei completamente com os seres humanos. Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal, e todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse Deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço, em cima das suas casas, e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem que querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram como os pagãos adoram os seus deuses, e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos. Os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha, de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: farei cair tantas desgraças sobre as pessoas que elas andarão de um lado para o outro, como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim, e por isso o seu sangue será derramado como água, e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia nem prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Convite ao arrependimento. Pensem bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus, todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo do dia da ira do Senhor, o castigo das nações. A cidade de Gaza ficará deserta e Asquelon será abandonada. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia e os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo. O Senhor Deus passou esta sentença contra vocês. Vou acabar com Canaã, a sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país no litoral vai virar pastos, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez. O Senhor Todo-Poderoso diz:
ouvi os moabitas e os moanitas e os amonitas zombarem do meu povo e os insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. Portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos, como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre. Ficarão cobertas de espinheiros e haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo o que pertence aos moabitas e os amonitas e ficarão com a terra deles. É assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que iam conquistá-lo. O Senhor os atacará de um modo terrível. Eles acabará com todos os deuses do mundo. Então todos os povos, cada um do seu próprio país, adorarão a Deus. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Síria do norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existe água. Rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Corujas pousarão nas ruínas das casas e piarão nas janelas. E corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda a madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa como eu, e ela vai virar um deserto, um lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. O castigo e a salvação de Jerusalém, capítulo 3. Ai de Jerusalém, cidade rebelde e cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que ele a corrija. Não confia no Senhor, nem procura a sua ajuda. As suas autoridades são como leões que rugem, e os juízes são como lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade, sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito, mas os que são mal continuam na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz: eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim: agora o meu povo vai temer. Eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes em que eu castiguei. Mas eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo o que é mal. Portanto, o Senhor Deus diz: Esperem o dia em que vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles, e o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer no meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu santo monte. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Hino de louvor. Povo de Israel, cantem louvores a Deus, alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenham medo, povo de Sião. Não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e, por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados.
Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória quando chegar aquele dia. Eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Bonito o livro de Sofonias porque ele traz uma palavra de juízo, mas ele traz também uma promessa de restauração. A gente vê no livro de Sofonias, mais uma vez, a evidência do problema da idolatria. E a gente vai encontrar isso em todos os profetas, sejam os maiores, sejam os menores, porque foi a idolatria a causa do povo ter sido destruído. A rebelião, o não seguir as instruções do Senhor. E, na verdade, o motivo maior, né? Eu coloquei aqui no versículo 6, né? Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Deus demonstrando, revelando o seu ciúme. E quando eu falo ciúme, eu falo do zelo do Senhor. Ele fala também no capítulo 1 que vai acabar com a adoração a Baal. Ele fala no versículo 5 que vai acabar com a adoração a Moloque. E o mais interessante é que ele diz assim: acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Ou seja, adorava a Deus, mas também adorava Moloque, misturava tudo. Né? O maior perigo de nós que servimos a Deus é essa compreensão da permissividade, né? De você adorar a Deus, mas se ver na permissividade também de adorar a outros ídolos. E aí dentro desse contexto são ídolos, mas dentro do contexto da nossa atualidade, o que realmente pode estar sendo o fator determinante de nós estarmos oferecendo a Deus uma adoração permissiva, uma adoração comprometida? Porque Jesus mesmo disse, né, que você não pode servir a dois senhores, ou há de adorar a Deus, ou há de servir a Mamon. Tem como mudar esse caminho aí da palavra, né? Sim. Hoje a gente está vendo isso, né? Realmente as pessoas, não, tá tudo bem fazer isso, eu sirvo a Deus, mas isso aqui tá tudo bem. Então é exatamente essa passagem, é isso que você me arremeteu, sabe, a esse pensamento. A gente vê muito isso nessa geração hoje, né? Tipo, tudo bem, né? Se eu posso servir a Deus e posso fazer exatamente aquilo que o meu coração carnal deseja fazer. Eu posso fazer. Então, não vai ter problema nenhum. Não, isso está sendo uma coisa tão latente e assim, não digo mais nem que é perigosa, né? Esse comportamento é perigoso em si, mas é comprometimento da eternidade. As pessoas estão vivendo como se fossem viver para sempre aqui. Na verdade, a gente percebe que essa geração, elas estão amontoando tesouros na terra, né? A conquista na terra parece que já é o ápice da sua existência. Sim. Tá sendo assim, e não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. A gente fala isso, tem que falar isso para nós mesmos, a gente tem que olhar para nós mesmos e realmente pensar. Lendo o livro de Sofonias, eu percebo o quanto é importante, né? Cada dia mais a gente tá realmente a ler a palavra de Deus, né? Porque ela nos esclarece detalhes muitas vezes escondidos. Nos põe no prumo, né? No prumo, realmente. A palavra de Deus realmente é um prumo. Exato. Realmente. E olha só que interessante aqui no capítulo 2. Olha a palavra que Sofonias usa. Versículo 1. Pensem bem e tomem juízo, povo sem vergonha. Ele foi duro. Tipo assim, ele foi preciso. Sentou a conversa mesmo. Ou seja, pensem bem. Né? Revejam o que vocês estão fazendo. Esse sem vergonha que ele fala é que não tem realmente pudor, vergonha na cara para poder fazer a coisa certa. Exato. Tipo assim, para de ficar, tipo assim, deixem de ser falsos, né? Deixem de ser hipócritas, sem vergonha. Não tem vergonha do ato, né? E assim, quando ele também fala isso, dentro do contexto do que a gente está lendo, é como se ele dissesse: tenho vergonha de vocês acharem que vocês podem adorar a Deus e servir a outros deuses. Exatamente. Tenho vergonha de vocês acharem que vocês são cristãos e que vocês podem viver em conformidade com o mundo. Né? Nossa, isso hoje, para hoje, é muito pertinente. É muito pertinente. Eu acho que especialmente para o dia de hoje. Sim. E como a gente sempre diz, a palavra ela sempre se renova. Assim, você pode ver esse vídeo daqui uns anos. Ela vai ser exatamente o que você precisa ouvir. Essa não sei exatamente onde a gente leu aqui, se foi no 1, se foi no 2, deixa eu voltar aqui. Que através da vida do profeta Sofonias, ele diz que vai castigar os povos, né? Vai destruir os peixes, vai destruir a humanidade,
vai, tipo assim... Capítulo 2, Castigo das Nações. Isso, A partir do foi eu versículo que li. 4. Isso mesmo. Aham. Ó, cadê? Tá falando da cidade Aqui, de o Castigo Gaza, das né? Nações aqui. Fala das cidades, fala de Asdod, fala de Gaza, fala dos filisteus, fala de Nínive, da Síria. Né? Eu tava fazendo uma pergunta se seria geral. Não, né? Olha, o castigo das nações, essas nações são as nações com que o povo de Deus lidava na época, que eram os inimigos do povo de Deus. Agora é óbvio que quando a gente traz uma alusão a um contexto atual, isso se refere a todas as nações, a todos aqueles que se levantam contra a palavra do Senhor. Né? Então essa palavra continua sendo uma palavra atualizada porque ela fala de todas as nações que se levantam contra Deus. E aí a gente tem, por exemplo, nações comunistas, né? Nações ateístas, nações que negam a existência de Deus, nações capitalistas, cujo seu Deus são o dinheiro. Então, é o dinheiro. Então, essa palavra, ela continua sendo uma palavra atualizada para os dias de hoje. Aquilo 2 também, no capítulo 8, o Senhor versículo Deus... 8. No versículo 8 diz, ouvi os moabitas e os amonitas zombarem do meu povo e o insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a terra. E porquanto eu, Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moab e Amon vão ser destruídos como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. Aqui a gente vê um outro paralelo sobre Sodoma e Gomorra, né? Sim. É um paralelo muito claro. Sim, o porquê que Deus destruiria as cidades de Amon e Moab. Por quê? Então, quer dizer, para Deus existia um motivo. E o motivo de Deus era, eles zombavam do seu povo, eles insultaram o seu povo. Né? Tem uma parte na palavra de Deus, eu sempre confundo, não sei se é Levíticos, que fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque eles não amavam, porque eles não ajudavam. Ezequiel, isso, exatamente. Ezequiel. Então a gente vê vários paralelos na própria palavra respondendo, né, as perguntas dúvidas, né? dos nossos corações, né? Inclusive para nós, eu acho muito pertinente a gente se lembrar aqui, né, desse paralelo tão importante, né, sobre Sodoma e Gomorra, onde as pessoas usam esse texto de Sodoma e Gomorra de uma maneira completamente completamente aleatória da verdade, afastada da verdade. E aqui a similaridade de Amon e Moab com o castigo de Sodoma e Gomorra está baseado em se alegrar com a desgraça do outro. Então volta naquilo que diz em Ezequiel, né? Exato. Não se compadecer. Não se compadecer dos mais fracos, exatamente. Exato. Então quando a gente for realmente nos colocar para falar da palavra de Deus, a gente precisa ter realmente esse prumo, que é o que a gente acabou de falar agora no começo, né, do nosso devocional sobre Sofonias. É muito importante a gente ter certeza daquilo que a gente lê e daquilo que o Espírito de Deus ministra nos nossos corações, porque disso depende a nossa vida eterna, né? Disso depende a nossa vida eterna. Como assim? Depende a nossa vida eterna, porque tudo que nós assimilarmos aqui e vivemos aqui será um resultado numa somativa depois, diante, né, da presença de Deus. Então, a palavra de Deus realmente é fantástica. Claro. E hoje você tem todo esse devocional para meditar e aplicar na sua vida. E Deus te abençoe até amanhã. Ageu, que só tem 2 capítulos. Olha aí, nós estamos rapidinho, né? Estamos entrando já quase no Novo Testamento. Novo Testamento. Tchau, gente.